Olá, começa aqui o programa Econegócios, a sustentabilidade na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre plano de resíduos sólidos, uma coisa muito séria e que todo o Brasil deve estar atento. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 19% dos municípios têm efetivamente um plano de resíduos sólidos. De acordo com a sua secretária, o problema é a falta de capacidade técnica. Para falar sobre o assunto, hoje nós trazemos um grande especialista da matéria, Getro Menezes, que é gestor ambiental e que implantou vários desses planos, não só na implementação, como na gestão também. Ele cuida, trata, conhece e vai explicar para a gente todas as facilidades, dificuldades e os benefícios que tem um plano de resíduos sólidos para o município. Nós voltaremos já, saindo agora para um intervalo bastante breve. Continue com a gente. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos ao programa Econegócios de hoje, trazendo o grande assunto que é resíduos sólidos. Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje é Getro Menezes. Obrigado, Getro, pela sua presença. Obrigado você, Nelson. O Getro, ele é um especialista na área. Ele ajudou a implementar a coleta seletiva que temos na capital de São Paulo. Ele também trabalhou no plano de resíduos sólidos de Franco da Rocha e de Mariporã, onde hoje, inclusive, é o secretário adjunto. Confere? É isso mesmo, Nelson. E qual é a sua formação? Qual tem sido o seu trabalho nesses últimos anos? Bom, eu iniciei a carreira nessa área em 1995, pesquisando sobre os resíduos sólidos nos municípios, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer o Limpurb, que é o Departamento de Limpeza Urbana da cidade de São Paulo. Hoje é a Anlurb, que é uma agência municipal que trata de resíduos. E a partir de então eu estudei gestão ambiental, fiz uma pós em saneamento ambiental, me especializando cada vez mais nessa área, para poder atender não só com a minha formação autodidata, mas com a formação técnica, né, e para poder dar sustentação técnica também para esses futuros clientes que a gente iria encontrar pela frente. É vocação ou oportunidade? Como é que você entrou nessa área? Muito boa, excelente pergunta. Eu acredito que isso é vocação. Eu tentei enveredar por outros caminhos. Na verdade, quando eu iniciei minha carreira... Tentou jogar tênis, futebol, é isso? Tênis eu nunca consegui. Um dia eu quero até tentar. Mas futebol eu jogo bem até hoje. Agora, eu iniciei com a produção de oficinas de papel reciclado, aprendi a fazer papel reciclado, porque eu entendia que a questão do resíduo, a gente tinha que dar uma saída prática para o negócio, não só ficar no campo da teoria. Então eu entendia que... Que, aliás, tem muito disso na sustentabilidade. Muito blá, blá, blá e pouca ação. Pois é. A gente vê. O que mais a gente encontra são os aventureiros de plantão, isso não só nessa área, mas em várias áreas, né? Então a gente percebe que dentro dessa área de meio ambiente que eu conheço um pouco mais, nesses 20 anos de trajetória, né, a gente percebe que tem muito aventureiro. Então eu procurei não só ficar no campo da teoria, né, mas partir também para a prática, e encontrei
algumas alternativas, algumas saídas a partir do estudo Legal. da minha formação. A Zilda Veloso, que é diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, ela disse exatamente o seguinte: atualmente, e esse atualmente é coisa da semana passada, que ela disse o seguinte: um dos motivos pelo baixo índice de entrega dos planos, que é esse 19% que a gente chegou, é a falta de capacidade técnica. Lembrando que em agosto se encerra o prazo para a implementação desses planos. O que é exatamente essa falta de capacidade técnica? Falta gente competente, gente que não entende do assunto, ou tem bastante gente que entende o assunto e falta aquela famosa vontade política? Aonde que está pegando a coisa? Olha, Nelson, eu acho que são várias vertentes. Você tem diversas universidades, faculdades que criaram o curso de gestão ambiental e, na verdade, esses profissionais que se formaram em gestão ambiental foram mal aproveitados ou não encontraram a oportunidade para poder desenvolver o que eles aprenderam nessas... Quer dizer, técnicos existem? Existe técnico, eu creio que sim, suficiente para atender essa demanda do mercado, não só das empresas como das prefeituras. E por que a Zilda falou que falta capacidade técnica? Esses técnicos, eles estão escondidos, é isso? Não, na verdade Devem eles... estar em outras funções? Não, na verdade eles não estão nem contratados para esse tipo de atividade, né? A maioria dos gestores ambientais que se formam nas universidades, eles acabam atuando em outra área, em outro campo. Né, vão mais para a área de licenciamento, acabam criando ONGs para atuar na área de educação ambiental, oficinas. E vão caminhos paralelos. Para a gente falar sobre o plano de resíduos sólidos especificamente, e isso a gente vai começar pelo poder público, vamos falar das prefeituras, já que os municípios precisam ter isso daí implementados. Você que já passou pela experiência da cidade de São Paulo, de Franco da Rocha, de Mariporã, e pela sua consultoria que você tem, você deve ter tido trabalho em outros municípios também nesses anos seu de atividade. Me diga uma coisa, em linhas gerais, quais são as principais dificuldades para a implementação de um plano de resíduos sólidos em um município brasileiro? Então, na minha opinião, a principal dificuldade, o que a gente tem observado, é essa falta de capacidade técnica, porque a prefeitura não contrata o profissional específico para a área, né, um gestor ambiental, ele tem esse conhecimento de como desenvolver esse plano dentro da prefeitura ou dentro de uma empresa, e a falta de organização da própria prefeitura. Na maioria das vezes... Tem aquelas coisas de licitação, ou você pode contratar por notória especialidade... Por que a prefeitura não contrata? Sim, você pode contratar, abrir o concurso para contratar um servidor público específico dessa área de gestão ambiental, de engenharia ambiental, um próprio biólogo, né? E eu vou dar o exemplo de Mariporã. Em Mariporã, quando nós assumimos a prefeitura o ano passado, no início do ano passado, de 2013, nós não tínhamos os profissionais voltados para desenvolver o plano de resíduos no município. Então, eu vim com a minha experiência já de outro município e da minha própria consultoria, que a gente já faz isso tanto para a empresa como para prefeituras. E juntamos ali alguns biólogos da secretaria, um profissional da área da Secretaria de Serviços e Obras, um outro profissional que já tinha, da área de saúde, que tinha feito um planejamento para os resíduos de saúde. Então, dentro da própria casa, você encontra profissionais que estão espalhados ali na prefeitura que pode fazer isso. Dentro de uma prefeitura? Existe gente. Falta uma coordenação, é isso? Pode ser. Tem prefeitura que tem esse profissional, né, que tem esse servidor municipal que tem essa potencialidade. Mas existe também dentro das prefeituras, você sabe disso, e acho que a grande maioria das pessoas também sabe, é que quando um prefeito assume o cargo, existem aqueles outros cargos de indicação, os comissionados. Os chamados compromissos de campanha, é isso? Pois é. Acaba chegando um monte de gente que não tem nada a ver com a função pública, vai lá para se acomodar. Isso. Eu sou um cargo desse. Eu sou um caso desse.
Você é cabide de emprego? Não sou cabide de emprego, mas eu sou um comissionado indicado pelo partido. O meu partido ganhou a eleição em Mariporã e eu fui comissionado, eu fui indicado exatamente como técnico, né? Então, todas as vezes que eu fui trabalhar numa prefeitura, eu fui como técnico e não como um cargo político comissionado só para preencher a vaga. Quer dizer, você foi para trabalhar, não para deixar o paletó na cadeira. Exatamente. Por isso que Nunca você já fiz nem isso. veio de paletó? Pois é. Você nem usa? O paletó está na cadeira. Brincadeira, mas brincadeiras à parte, né? A gente entende que existe dentro dos partidos quadros técnicos que podem suprir algumas necessidades dessas prefeituras. Então, acho que até eu entendo que até na hora de você indicar um técnico para um membro do partido para uma prefeitura, você tem que procurar indicar aquelas pessoas que têm algum conhecimento técnico, que vai contribuir para que a cidade venha a ter algum benefício com aquela indicação política. Então, no primeiro momento, dá para detectar. Burocracia é o grande inimigo do plano de resíduos sólidos. Podemos colocar dessa maneira? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes você tem outras dificuldades, que são a organização dos dados dentro da prefeitura. Dificilmente, né, uma prefeitura de médio e pequeno porte, ela tem uma organização das informações, né, relativa ao lixo, que no momento que você vai elaborar o plano, você vai conseguir esses dados, né, de primeira mão. Então, são muitas informações. Você tem que ter, para elaborar um plano, você precisa saber como funciona atualmente o sistema de lixo do município. Então, você tem coletas... ter uma radiografia do município. Pois é, o ideal é isso. Nem sempre tem. Às vezes o camarada anota num papelzinho e põe na gaveta. E guarda só para ele. E guarda só para ele. Então, eu tive casos de prefeitura que o camarada guardava a informação para ele. Eu falei, mas a gente precisa para poder elaborar o plano. Não é nessa cidade que eu estou, foi numa outra cidade. Então, existe essa dificuldade do rapaz soltar a informação. Aquilo vai contribuir para o benefício da cidade, para o todo, né, para o coletivo. Então, você não está querendo a informação dele para ter o poder, né, porque ele acha que se ele mantém aquela informação, ele segura ali, ele detém o poder porque ele tem aquela informação. Mas, na verdade, o plano precisa saber quanto paga por mês, quanto coleta por mês, quais são os equipamentos que tem público para a população dispor o seu resíduo, onde são esses equipamentos, quantas lixeiras nós temos nas ruas, quantos caminhões nós temos disponível para fazer a coleta porta a porta. Então, eu preciso de informações para poder, no momento que estiver elaborando esse planejamento, né, saber qual é a estrutura atual e qual é a estrutura que a gente vai planejar para o futuro. E eu queria saber de você, no próximo bloco, quais são as diferenças básicas de você ter um plano de resíduos sólidos numa cidade mais industrializada, tipo Diadema, Santo André, e ter um plano numa cidade tipo Ribeirão Pires, que está 100% inserida dentro da Lei de Proteção aos Mananciais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. E voltamos ao último bloco do programa, trazendo hoje o gestor ambiental Getro Menezes, ele que também é colunista de Plurale, a nossa revista e site, colaboradores e parceiros desse programa. Uma vez mais, te agradecendo a presença e voltando àquela questão que nós deixamos em aberto no bloco anterior. Qual é a principal diferença entre a implementação de um programa numa cidade mais industrializada e numa cidade que está totalmente protegida dentro de mananciais, do ponto de vista ambiental?
Então, Nelson, a lei, a Política Nacional de Resíduos, ela diz que a cidade tem que organizar o seu planejamento, né? Ela tem que fazer o planejamento dos resíduos no município e tem que criar as regras para as empresas da região. Então, se a cidade Mariporã é uma área de preservação, né, de proteção, né? Mais de 80% do município está dentro de área de preservação e proteção ambiental. E isso só vem a agregar no planejamento dos resíduos, né? Lembrando a todos que Mariporã é uma simpaticíssima cidade na Serra da Cantareira, aqui dentro da Grande São Paulo. Exatamente. E o que vai... A política nacional, ela exige algumas questões das empresas e a prefeitura, por sua vez, que é responsável pela gestão do resíduo no município, que vai ter que criar mecanismos de cobrança e fiscalização dessas empresas, dessas indústrias. Quer dizer, começa pelo poder público e depois chega até a empresa. Isso mesmo. Mas, por outro lado, e a gente estava conversando antes do início do programa com os amigos aqui na recepção, e a gente percebe que a indústria hoje ela está à frente da prefeitura. Ela consegue se antecipar algumas exigências, como, por exemplo, algumas indústrias têm a sua política ambiental interna, onde ela vai criar o seu sistema de gestão de sustentabilidade. Então, seja ele voltado para a economia de água, para a economia de energia, para a economia, para gestão adequada dos resíduos. Então, isso ela é uma exigência tanto do fornecedor como do cliente. Eu tenho um cliente, dependendo, né, uma empresa, do grau de comprometimento da companhia, né? Ela já pode ter tamanho, um processo de coleta seletiva. Exatamente. E, eventualmente, de logística reversa. Exatamente. Ou isso já é mais difícil? Não, pode ter todo esse sistema. Grandes empresas, na maioria das vezes, já tem um sistema de logística reversa que já está em funcionamento. E qual é o ideal, Getro? É você sentar com o poder público, discutir o plano, implementá-lo, ou você fazer isso de uma forma tripartite? Você, gestor, consultor, prefeitura, mais empresa. A política nacional, na elaboração. A política nacional tem um artigo que trata do acordo setorial, né? Então, justamente para você pegar os grandes fabricantes de lâmpadas, pilhas, baterias, pneu, óleo combustível. Então, você vai sentar com esses grandes produtores, grandes fabricantes, para criar mecanismos de coleta desse resíduo, né? Então, tem que sentar tanto quem está organizando, né, seja a própria prefeitura, pode sentar a própria prefeitura e a indústria. Se tiver um já terceiro... discutir conjuntamente. Claro, perfeito. A prefeitura, ela já tem o poder, né, por ser o poder público, né, ela já tem o poder inerente de cobrar isso da indústria. Cobrança, fiscalização. Mas, na maioria das vezes, a indústria está à frente da prefeitura, ela já tem isso. A prefeitura que não tem nem a fiscalização, não tem uma legislação específica, não chamou essas indústrias ou essas associações dos grandes fabricantes para poder discutir qual vai ser o melhor encaminhamento para a coleta desse determinado resíduo que vai ser gerado ali no município. Nesse caso, nós estamos falando do poder público, estamos falando da iniciativa privada. Vamos pegar agora a outra ponta, que talvez seja até mais importante, a população. Uhum. Você fazendo um processo de educação ambiental, de conscientização dessa população, não facilita sobremaneira a implementação de um plano numa cidade? Facilita desde que você tenha os equipamentos públicos disponíveis na cidade. De nada vale você distribuir cartilha, colocar outdoor na cidade, fazer a maior propaganda e publicidade, se você não tem um ecoponto para a população disponibilizar o seu resíduo. Então, vamos continuar jogando na esquina da casa de alguém. Né? Então, necessariamente passa pela prefeitura, o start. Tem que ter. Você tem que ter o equipamento adequado para poder suprir a necessidade da população. Eu sei que a implementação de um plano ele vai variar de acordo com as condições de cada cidade, ou seja, dependendo da facilidade do banco de dados que ela tem, do tamanho da cidade, de habitantes, etc, etc. Mas existe um tempo médio para uma implementação de um plano de resíduos sólidos? Seria um mínimo de quanto e um máximo de quanto tempo?
Não, Falando em semanas. eu acredito que o mínimo para se implantar um plano dentro de uma cidade é uns 6 meses, de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses? Para elaborar o plano, né? E para implantar esse plano, o prazo é de 20 anos, mas pode se estender muito mais. Você tem grandes obras, você tem equipamentos menores que você vai ter que disponibilizar na cidade, como lixeiras nos postes da cidade. Você tem cidade que não tem lixeira o suficiente nos postes para poder suprir a necessidade da população. Mesma forma que você tem cidades onde a prefeitura bota a lixeira e o cidadão joga o lixo no chão. Aí a educação ambiental ela tem um outro peso. Então, nesse caso, né, você pode trabalhar a educação ambiental específica para a gestão do resíduo na escola, você pode trabalhar uma educação ambiental distribuída no carnê, juntamente com o carnezinho do IPTU para a população, para orientar essa população a disponibilizar o resíduo dela no lugar correto, né? Então, você pode criar formas de comunicação com a população específica para poder fazer uma gestão ideal do resíduo na cidade. E a população responde bem quando ela sabe que a prefeitura está trabalhando em favor dela, está cumprindo a legislação, está indo em frente com essa questão ambiental? Olha, em Mariporã... É mensurável esse tipo de resposta? Esse é um dos indicadores que você tem para avaliar se o seu sistema de gestão de limpeza pública está dando resultado. Em Mariporã nós fizemos 4 consultas públicas e 2 audiências. Nós ouvimos todas as regiões do município, ouvimos as opiniões das lideranças, seja ela comunitária, seja ela liderança de empresas da região, ouvimos os moradores da Serra da Cantareira, ouvimos os moradores e comerciantes do centro da cidade, de Mariporã, para entender qual é a realidade local daquela população. Porque você imagina, eu vou dar o exemplo de São Paulo, são 31 subprefeituras, 96 distritos. Como é que você vai criar um programa, uma forma de comunicação única para atender 11 milhões de pessoas habitando uma cidade? E até porque você tem regiões muito diferentes, né? Você tem Exatamente. Uma que é essencialmente residencial, outra é mista, Exatamente. A outra é meio rural. Você pega Parelheiros, dentro da cidade, né? Parelheiros e Paulista é uma realidade totalmente diferente dentro da mesma cidade. Estamos falando de cidades diferentes dentro da do mesma mesmo cidade, território. né? Então, isso dificulta na hora de você fazer uma educação ambiental. Então, ela tem que ser específica para aquela população local. Então, é por isso que você precisa da consulta pública para ouvir aquela população e entender qual é a melhor forma de você fazer a comunicação com aquele público. E o custo, Getro? Como é que a gente pode mensurar o custo per capita, um custo global, um custo por projeto fechado? Você vai ter o custo da elaboração do plano, que ele tem um valor, né? E a maioria das consultorias cobram um valor até alto para fazer esse produto, né? Para entregar esse produto para a prefeitura. A gente já não tem esse hábito, né, de cobrar. Ele requer muito conhecimento técnico, é por isso? Ele requer conhecimento técnico, né? Você precisa de especialista da área para poder entender. Mas não precisava cobrar tanto? Mas não precisa cobrar tanto. Isso eu assino embaixo e a gente não cobra mais que 3 dígitos. E nós estamos nos 2 dígitos. E foi uma outra coisa que você perguntou. O custo para a operacionalização de um sistema de gestão adequado, cumprindo os 19 itens da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele vai depender da estrutura atual da prefeitura. O que a prefeitura tem hoje, né? Então, às vezes, a prefeitura não tem um aterro sanitário, ela precisa de um aterro sanitário no município dela. Ela não tem uma central de triagem, e ela precisa de uma central, construir a central de triagem. E isso hoje, no mínimo, uns 500 mil, 700 mil reais. Né? Toda a estrutura de uma central, com os equipamentos adequados, prensa, balança, esteira, caminhão. E é possível compartilhar esses custos com a iniciativa privada? Eu acredito que sim. Na hora do acordo setorial,
na contratação da empresa que vai fazer todo o sistema de coleta porta a porta do resíduo domiciliar, né? Você tem como criar algum mecanismo no termo de referência para contratar essa empresa para que ela assuma, porque qual é o objetivo do plano? É reduzir o volume de lixo coletado e encaminhado para aterro sanitário, né? Então esse é o objetivo do plano, é aproveitar melhor o resíduo que é gerado nos domicílios para criar trabalho e renda para a população por meio das cooperativas de catadores. Esse é o objetivo. E então, vocês também ajudam a montar essas cooperativas quando não existe? Ajudamos, fazemos isso. Está dentro do plano? Está dentro do plano e é uma das prioridades do plano, né? Uma das obrigações das prefeituras é criar o plano, elaborar o plano, fazer de forma consorciada, ou você ter um programa de coleta seletiva. Fazer um programa efetivo. Né? Infelizmente, então, nós estamos com o nosso tempo esgotado. E o assunto é muito bom, ele rende bastante, certamente, e eu acho que poderemos voltá-lo outras vezes. Eu estou aí, Nelson, à disposição da população e adoro falar sobre isso. Para quem quer conversar um pouquinho mais com você, precisa ter mais alguma informação, passa o seu site, por favor. É o www.getroambiental.eco.br. Então, repetindo, Getroambiental, tudo junto, .eco.br. Sim, senhor. Falamos com Getro Menezes, um especialista em resíduos sólidos, docente universitário, colaborador de Plurale e, quiçá, colaborador do Eco Negócios também. A você, assinante, a vocês, telespectadores, muito obrigado pela atenção e continue com a gente, porque tem muito mais Eco TV